Ei, estamos ao vivo, chegando aqui para mais histórias com o Osho, para esse encontro tão esperado na semana, que é um encontro que tem uma qualidade diferente, uma qualidade amorosa, uma qualidade de muita verdade dentro do caminho de cada um. E acho que é por isso que a gente se gruda aqui nesse horário, na terça-feira, às 8h30, para acompanhar de perto cada história, uma mais linda que a outra. Né, Amiro, estamos aqui mais uma, querido. É, Fala aí, boa noite. às vezes me acontece de ficar nervoso, né? Como agora. Eu também fico às vezes. Então, quero... é a nossa 23ª edição. Quero dar boas-vindas à nossa convidada, a Mânio. Só antes vou dar um pequeno recado que a gente sempre vai falar, que nós não somos nenhum canal oficial do Osho, e apenas um grupo de amigos que gosta de conversar, bater papo e compartilhar suas histórias e seu amor com o mestre. Mânio, boa noite, muito bem-vinda. Boa noite. Obrigada, queridos, Dívia, Biro, boa noite a quem está nos ouvindo, e é uma alegria enorme estar aqui com vocês essa noite, para compartilhar essas historinhas com o Osho. A gente geralmente começa, né, com a pergunta que é o que desperta mais curiosidade, né, em todo mundo, assim, como foi que o Osho te fisgou? Ou como você foi fisgada, enfim, por Osho. Como é que foi que aconteceu lá atrás? Eu estava no último ano da faculdade de Direito, estava com 21 anos, e depois de 5 anos no Direito, eu pensava, meu Deus, não pode ser só isso, está faltando alguma coisa. Né, que antes, enfim, na adolescência eu intuía que existisse. Parece que tem que ter algo a mais na vida, né? E eu não sabia o que era esse a mais. E nunca ninguém tinha me mostrado esse a mais. E então eu estava naquele meio, enfim, terminando uma faculdade, me preparando para casar, para entrar no mundo profissional, enfim. E sentindo assim que não pode ser só isso a vida. E nisso, bastante decepcionada, confesso para vocês, que eu esperava que, né, naquela altura já tivesse feito alguma descoberta. E mais nisso, né, um pouquinho, assim, pelo menos achar o caminhozinho, né? E as mulheres da turma começaram a se encontrar, como se fosse um período de despedida. A gente começou a fazer encontros na casa de uma, na casa de outra, e começou a rolar essa cumplicidade feminina, essa troca. E uma delas era a Sannyasi, do Osho. Ah, sempre tem lá no meio. Uma delas era sobrinha da Niro, que é uma sannyasi bem antiga de Porto Alegre. E estava frequentando o Osho Bole na época, e fazendo as meditações, fazendo biodança, bem faceira. E ela começou a primeira coisa que ela fez foi começar a colocar o tarô para nós, do Osho. E ela não dizia que era o Osho, ela dizia, esse Niro? Velho. Não era Niro diretamente, era a sobrinha, a Varrulha. Sim. Legal. Que é minha amiga até hoje, né? E ela não falou que era Osho, ela botava só o tarô. Ela botava tarô e falava assim, esse velho aqui tá dizendo isso. Mas, tipo... Que ótimo! Sim. E aí, só que, poxa, as histórias do tarô do Osho são fortes, né? Então, se tu começa a tirar com uma certa frequência, tu começa a ficar mexido. Começa a te botar para pensar. Isso. E nisso, naquela época, eu sentia assim... Tem uma música do Lulu Santos que fala assim, às vezes eu me sinto uma mola encolhida. E era assim que eu me sentia o tempo todo. E aí lá pelas tantas ela estava contando para uma amiga que ela ia num lugar
onde as pessoas ficavam numa sala e podiam gritar e podiam fazer o que quisessem, mas elas podiam gritar o quanto quisessem. E eu disse, cara, eu preciso gritar. Na hora me veio isso, sabe? Eu não tinha nenhum tipo de chave para nada, não tinha nem feito terapia tradicional, nada, né? Bem verdinha, bem tosquinha. E aí eu fiquei com aquilo muito forte. E ela disse, tá bom, quando eu tiver eu vou te chamar. Aí um dia ela me chamou, olha, hoje tem aquilo que eu te falei. Que legal. E chegando lá, não tinha mudado. Era a Nataraj que tinha. Ela falou assim, olha, hoje não vai ser de gritar, mas vai ser de dançar. Bom, mas aí tudo que eu tinha para gritar eu coloquei na dança, né? Que legal. E foi maravilhoso. Então, a primeira meditação do Osho que eu fiz na vida foi uma Nataraj. E ali me veio, assim, uma sensação a meu respeito que eu nunca tinha tido, né? Das possibilidades na vida, né? Enfim, das minhas necessidades que eu não estava até então olhando e das possibilidades, dos sonhos que eu poderia ter, né? E ali eu meio que me vi como uma terapeuta, como uma sacerdotisa, né? A coisa do contato com, né, com o místico, com algo a mais, com o espiritual, com o que a gente pode chegar a viver como ser humano, né? Bom, a partir daí me fisgou e ficou claro para mim que eu pediria sânias, que aí logo depois a Bahulha recebeu os sânias dela. E aí contou que tinha mandado uma carta para a Índia, que ela passou a ter um mestre espiritual indiano. E na época, eu estou falando de 93, era muito estranho isso, gente. Né? Hoje, enfim, as pessoas têm suas buscas e é mais fácil falar disso. Mas, bom, eu que vivia no meio muito careta, eu tinha uma certa vergonha até de falar para algumas pessoas, né? Não porque eu me envergonhasse da história, mas porque era muito estranho, era muito diferente, né? A pessoa, enfim... Ou, sei lá, era assim que eu via na época, né? Porque eu era muito caretinha também. E foi assim. Aí eu comecei a frequentar o Oshobole para ir na biodança, para ir em algumas meditações. E na época eu ainda morava com os pais, né? Tava de casamento marcado para alguns meses depois. Nossa. Sim, minha vida estava toda encaixadinha para seguir o script, né? A cartilha. Sim. E pedi sânias. Aí chegou meus sânias, que mais? E daí tinha um outro amigo meu, que era amigo também do pessoal, da Bahulha, de todo mundo, e eu comecei a encontrar ele na rua, por acaso, sem combinar, quase todos os dias. E ele me falava do Osho. Cada vez que a gente se encontrava, a gente dava uma caminhada, ou tomava um café, ou saía, enfim, e ele me falava do Osho. E aí começou quase todos os dias eu receber um pouquinho daquilo, que não podia ser por acaso, né? E foi naquele período da vida que tive essa conexão de encontrar essa pessoa muito frequentemente e a gente ter essas conversas, assim. Foi um outro amigo que me ajudou a me introduzir, né? Sim, sim. E seu nome veio, qual o significado que... Meu nome é Madheva Mânio, que vem a tradução como Divine Passion, né? Divina Paixão. E depois eu vi que o prefixo man tem muito a ver com mente. E eu ainda não tenho muito claro, assim, se a paixão é a tradução exata, né? Ou o que seria, assim, né? Mas, para mim, é Divina Paixão, né? Aí, depois, quando eu fui à Índia, para eles era muito mais fácil se eu dissesse Mânio do que Ana Inês. E foi muito legal também, porque quando eu falo meus sânias, as pessoas ficam, o quê?
e não sabem escrever aqui no Brasil, né? E fica aquela coisa. E lá na Índia falava, a pessoa já escrevia certinho, achava super fácil. E ainda fazia assim. Acho que fazia assim para Ana Inês. Madeva Mânio, cheio de paixões divinas, então, né? O mestre te deu um... Aí mudou completamente a minha vida, né? Porque eu andava, fazia estágio na época, eu estava acabando, andava pelo centro da cidade como se eu estivesse levitando. Eu me sentia fisicamente... Eu não sei se foi a leveza ou se foi a noção de ter uma enorme dimensão que até então não acessava, sabe? Que se abriu de uma hora para outra. Então, assim, ali mudou minha vida, né? Mudou minha vida para sempre. E esse meu amigo, que é o Nassib, ele mora em Santa Cruz do Sul, trabalha com terapias também. Ele me dizia assim, a busca espiritual, depois que tu entra, não tem volta. Eu, sim, é isso. Mário, conta pra gente, assim, como é que foi... Porque o mundo Osho, de alguma forma, ele é implacável, assim, porque ele... pelo menos com muita gente que eu conheço, e eu acho que grande parte de nós é como levasse uma flechada no coração, assim, porque aquilo toma conta de uma forma como se você descobrisse que uma nova possibilidade de existência é possível, né? De ser é possível, uma nova qualidade de ser. Até o Rupantar, um dos nossos convidados, que falou isso, né? Que o Osho, para ele, era o exemplo, era a personificação de aspectos ontológicos do ser, de uma perfeição gestual e toda aquela... E a gente é muito impactado por esse evento nas nossas vidas, mas ao mesmo tempo tem o contraponto, né? Tem a família, tem o trabalho, principalmente para todos nós. Tem uns que largaram tudo, foram para a Índia, no meu caso, uma época, mas a gente, de alguma forma, se reintegra na sociedade. A gente tem empregos normais, a gente tem filhos, a gente tem tudo isso, né? Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa história com o teu trabalho e com a tua família, como é que foi essa interação? Tinha que esconder, como é que era isso? Conta para a gente. Tá, então... Os amigos antigos, tudo assim, como é que foi? Então, eu nunca fui aquela pessoa que largou tudo, né? Aí eu sempre tentei ficar caminhando na corda bamba e acho que eu tive até que um relativo sucesso nisso, porque eu pensei, cara, primeiro preciso ganhar meu dinheiro para eu poder viver essa história com toda a liberdade. Que sim, justamente, a minha família nunca curtiu, né, a história do Osho. Até, eu vou contar uma história engraçada, que lá no começo meu pai ficou muito chocado, né, enfim, de eu estar me envolvendo, enfim, com esse tipo enfim, de interesse. E aí ele pegou um livro do Osho para estudar, e anos depois ele me deu assim, isso aqui eu não quero, pode pegar. E estava todo sublinhado, as partes que eles achavam chocante. Que livro que era, você lembra? Eu acho que era O Futuro Dourado. Era um desses, assim, que era análise da sociedade. Sim, sim. Bem perigoso, né? Assim, entre Isso, aspas. isso. Então, assim, da parte da família, assim, nunca teve apoio, né, para viver esse tipo de história. E aí eu tinha essa necessidade de me independizar financeiramente para poder seguir explorando, né, essas vastas possibilidades. Então eu, por um tempo, deixei quietinho ali, arquivadinho o meu projeto. E aí foi que eu casei, né? Tava de casamento marcado, casei.
Mas aí eu vi que tinha pisado na bola. Meu casamento durou 1 ano. Foi assim, muito difícil sair dele pelo envolvimento das pessoas, né? Pelo sofrimento assim que acabou causando para elas. Mas para mim foi, apesar, né, de hoje eu olhar assim, poxa, podia ter tentado fazer diferente, não machucar tanto as pessoas. Uhum. Mas para mim foi um momento assim que me marcou a minha reivindicação de liberdade. Tá, agora a minha vida está na minha mão, Uau. sabe? E tinha muito a ver com Osho, né? Ali eu já era muito uma sannyasi. Uhum. E aí eu fui viver amores, enfim, né? Fui experimentar. Claro. E nisso eu fui me construindo profissionalmente também, né? Nesse meio tempo as coisas foram acontecendo para mim profissionalmente e foi o que na verdade a profissão foi o que me possibilitou eu continuar as vivências, né? De, né, de sannyasi, enfim, logo depois que eu me organizei profissionalmente, eu fui para o Namastê e fui fazer as terapias, os trabalhos, as meditações, a formação, viajar para a Holanda, viajar para a Índia, né? Então eu sempre mantive assim e aconteceu que a forma como eu me acho que a forma como eu me coloquei no meu trabalho sempre me deixou essa margem de liberdade. Porque eu já entrei, né? Já entrei hoje na justiça, que é o meu trabalho há 22 anos. Eu já era um ETzinho, né? Já era uma sannyasi, já era uma mulher que reivindicava algumas possibilidades que para a maioria não estão dadas, né? Tão fáceis. Olha, entendi. Uhum. Potencializou também na sua profissão a sua personalidade para fazer teu caminho bonito ali dentro, né? É que, na De verdade, o acordo que que eu com penso? O poder, né? O poder é uma coisa o que seduz poder. muito e que o Osho já desmancha de cara, né? Então, quando eu cheguei nesse lugar, eu digo, tá, mas isso é uma bobagem, né? Isso é identidade. Faz sentido para quê? Faz sentido se eu conseguir colocar isso a serviço, né? Lindo. Se eu conseguisse, né? Se eu conseguisse ser um instrumento da existência nesse lugar onde eu tô, mas eu nunca, né? Já estava com aquela advertência que o Osho faz. Então, por isso que eu acho assim, o Osho foi um marco que, para além da educação que eu recebi, que me deu a base, né, de família, Claro. lá pelas tantas, esse a mais que te adverte contra as armadilhas do mundo, né? E isso sempre carreguei comigo, né? Não que não tenha pisado na bola, né? Obviamente, muitas vezes, mas foi ali desde o início da minha caminhada de sânias, deixou essa marca, né? Acho que tem uma coisa minha meio indomável, né? Que vem daí. Ou que eu sentia falta de que alguém colocasse isso de forma mais clara e mais concreta, e eu encontrei no Osho isso. Porque ele, na verdade, a preocupação dele foi traduzir para os ocidentais, né? Mostrar para os ocidentais a possibilidade da iluminação, né? A possibilidade de uma vida verdadeira, né? De uma vida mais rica, e trazer para nós esses ensinamentos que já estavam chegando, mas que ainda estavam muito restritos, né? Ainda não era muita gente que tinha acesso quando ele começou a ensinar para nós. Então, na verdade, foi um trabalho monumental. Ainda mais aqui no Brasil, né? Aqui chegou ainda depois, né? O movimento, né? Assim, Uhum. também, né? Muita Esse coisa. é um pouco o fundamento do que a gente faz aqui, assim, né? Porque hoje eu estava pensando sobre isso.
Eu disse, o trabalho do Osho é impossível de alguém classificar ou definir. Pode colocar em muitas categorias, né? Muitas categorias, mas não consegue definir, porque ele é muito gigantesco. Então, o que a gente traz aqui é a conversa, esse papo, é o aspecto humano. Como é que interferiu na vida de uma juíza, do advogado, né? E a Dívia, hoje, né? Terapeuta, mas também tem sua universidade lá, sua formação e tal. Cada um, eu acho que tem um traço em comum em todos nós, que era esse anseio, acho que interno, assim, de não querer fazer, sabe, o script, como nos é colocado muitas vezes, que tem que cumprir um papel que às vezes não corresponde com aquilo que está dentro da gente, né? Muitas vezes. É por isso que eu acho que a gente tem uma doença muito constante na humanidade hoje, que é a depressão, porque eu acho que as pessoas são forçadas muito a cumprir papéis que às vezes não correspondem ao que, não refletem o interior delas, né? E a mola então, fica isso encolhida. dá muita margem à infelicidade, isso eu acho, né? Então, e o Osho tem esse aspecto libertador, né? Para eu, no meu caso, como advogado, eu sofri muito, vamos dizer. Primeiro que eu peguei a onda do vermelho ainda, do laranja, coisas, né? Então, ficava marcado, não tinha como. E eu perdi trabalho, enfim, por conta disso. Assim. Aquele do guru, advogado aquele do guru e tal, mas tudo isso para mim era tão pequeno, perto de toda a riqueza que a gente experimenta. Assim, eu acho que para todos nós. E interessante a gente trazer gente com outros aspectos, não trazer só artista, terapeuta e tal, gente que a princípio tem uma vida, entre aspas, mais livre, o artista, né? Pode ser maluco do jeito que quiser, o terapeuta faz o seu trabalho do jeito que entende, também atrai seu próprio público, mas a gente está no meio de uma coisa careta, né? Careta mesmo, mas eu acho que justamente dá uma possibilidade, como você acabou de relatar, de a gente olhar de outra forma para aquela realidade, para aquele cotidiano, às vezes, tão duro, tão difícil, né? Agora mesmo, no momento que a gente está passando, eu sinto que o Osho me deu ferramentas de ouro para lidar com esse momento agora. Assim, com tudo que a gente está assistindo no dia a dia. Né? Não precisa, um dia atrás do outro, com tanta coisa, né? Tanta dificuldade de encarar uma realidade tão dura. Então, é isso. Fala um pouquinho para a gente, Mani. Que mais, Mani? Conte-nos. Nossa, tem tanta tua história. Experiência em comunidades, da tua experiência em comunidades, da tua viagem para a Índia, tudo isso a gente quer ouvir. Como é que foi estar lá no berço do Osho, assim, né? Lá, aquela coisa tão viva ainda ao mesmo tempo, né? Naquele lugar. Então, eu tive uma experiência que foi muito incrível, né? Porque eu acabei indo por acaso. Um amigo nosso que é terapeuta ia dar um grupo lá e convidou um outro amigo que não quis ir. Disse, ai, Mânio, vai tu no meu lugar. E eu digo, eu vou, né? Acho que eu já estava esperando muito tempo, querendo ir para a Índia, né? Conhecer o espaço do Osho, enfim, ele já não estava mais ali, né? Mas, enfim. E fui. Aí, chegando lá, na verdade, o meu avião atrasou 24 horas a minha viagem. E eu perdi a reserva que eu tinha feito de hospedagem. Cheguei no resort às 3 da manhã, sem ter onde ficar. Aí o carro que ia me levar me largou ali, assim, ó. Opa! Mas aí eu consegui me comunicar com esse nosso amigo que já estava lá, enfim. E na manhã seguinte começava o grupo. Porque, claro, eu ia ter chegado com um dia de antecedência, eu não cheguei. Na manhã seguinte começava o grupo. E lá as pessoas em geral usam o hobby maroon, né? Que é mais ou menos a cor da parede do Abir, um pouquinho mais escura. E os terapeutas usam o hobby preto, com cinto branco. E eu nunca tinha entrado lá. E como eu ia assistir o grupo, eu já entrei de hobby preto. Aí, me zoaram muito, né? Me zoaram muito, porque imagina,
que situação louca, né? Daí era, acho que 3, 4 dias de grupo, e depois ele foi embora e eu fiquei, né? Aí fiquei curtindo lá o ashram como, né, tinha vontade de curtir, fazendo as meditações, enfim, os grupos, falando com as pessoas, dançando pra caramba. E foi delícia. isso, assim, a minha primeira experiência na Índia. Fiz bastantes amizades. Uma delícia, né? Uma delícia. E lá eu conversei também com uma pessoa que meio que organizava os centros do Osho ao redor do mundo. Porque aí eu conversei pelo Namastê, né? Conversei enfim, para colocar a gente na listinha e coisa. Ah, legal. Então foi Virar um momento de fazer contatos também. Que bacana. Uhum. E assim, vida em comunidade. Eu acho que a gente, quando, né, é picado por esse bichinho, a gente fica com esse desejo, né? Pelo menos de experimentar. E eu fui conhecer, então, a Human University na Holanda, porque estava todo mundo da nossa turma indo, mas o meu foco inicialmente era esse, era saber como é uma comunidade para aprender e fazer aqui, né? E quando passou um tempinho, se começou aqui, né? Já tinha o sítio, aí se começou o Osho Rashana. Eu fui da turma que se mudou para lá naquela leva, né? De morar todo mundo num galpão, transformado em dormitório, e compartilhar todo o dia a dia, ter uma agenda de 24 horas que tu tá ali negociando o teu tempo e conversando sobre ele. Enfim, foi feito... Inicialmente, seguia muito o modelo da Human University, que é uma comunidade bem exigente. É uma comunidade que trabalhou inicialmente só com dependentes químicos e depois começou a abrir para multissintomáticos os trabalhos. Eles dizem multissintomáticos, né? Ou seja, todos nós, de uma forma ou de outra. Exato. Né, você fica assim, multissintomático. Ah, tá, todo mundo. Sim, não são as pessoas que têm muitos sintomas, são todos os sintomas possíveis, digamos assim. Que ano que foi isso, lá do Rashana? Isso, foi 2004 que começou a comunidade como ela é hoje, né? Eu fui para a Índia Tu teve lá, eu me lembro. Você lembra de mim? Claro! Eu não me lembro de muita gente, porque era tanta gente lá. Sim. Né? Mas foi quando começou a ter os carnaval, né? Que legal. Que mais? Que tinha a gincana, começou mais ou menos naquela época também, um pouquinho antes da comunidade. E aí, quando a galera resolveu se mudar para o sítio e tocar a comunidade, eu fui também. Uau. E aí morei até 2009 lá, com várias fases, né, nessa construção toda, né, vários desafios também, mas bem legal. E quando eu saí de lá, porque quando eu saí do Namastê, da comunidade, o que eu senti é que eu não estava mais, eu não continuei crescendo, por algum motivo, algo parou, né? Que não tem explicação. Acho que a vida vai nos levando, né? Para os diferentes momentos. E aí eu pensei, bom, então eu preciso mudar alguma coisa, né? Para que as coisas sigam vivas. E aí eu participei da criação de uma comunidade urbana aqui em Porto Alegre. E é engraçado, porque essa etapa da minha vida foi toda vinculada, ainda é, de certa forma, mas essa etapa ali da vida foi muito vinculada a comunidades. E aí depois eu conheci outras, enfim, fiz o curso de Design e Sustentabilidade da Rede Mundial de Ecovilas. Uau! E assim, aí eu me vinculei à comunidade Morada da Paz, aqui em Porto Alegre, que é uma comunidade quilombola. Olha. A minha filha mais velha está morando lá faz 3 anos. A gente tem uma amizade muito forte.
Então foi vindo ao SEB, que é o Centro de Estudos Budistas, foi vindo assim uma série de outras vivências, a comunidade urbana, que é o Casarão do Arvoredo, recebe um movimento enorme de movimentos sociais. Então também a gente foi ali interagindo. Uau! E aí foram se abrindo outros caminhos, muitos, que sempre uma raiz, né, ficou de tudo que o Osho abriu de possibilidades. E aí depois eu fui indo por outras escolas também, né, para explorar um pouco mais o que se faz, né, o que se ensina, o que se aprende, né, por onde que a gente cresce. E acho que essa caminhada está até hoje, né. Conta para a gente um pouco. Você também andou um pouco envolvida com causa indígena também, não teve uma coisa assim? Eu lembro que teve um local que tinha um cacique, um encontro que eu acho que tinha um envolvimento teu. Não tinha nessa história? Então, essa é uma outra etapa, né? Que quando aconteceu o golpe em 2016, eu fiquei muito mexida. Fiquei muito mexida, até porque eu estava dentro da Justiça Federal, né? E o meu tribunal é o TRF4. Eu não vou entrar em detalhes aqui no ar sobre o que isso significa, mas o impacto em mim foi muito grande. E aí eu senti, assim como muitas outras pessoas, eu senti uma necessidade de lutar pela democracia, né? De dar a minha contribuição para que, enfim, todo esse movimento que vinha de retrocesso acontecendo pudesse ser contido, né? Acreditando que em algum momento isso poderia acontecer. E aí eu me vinculei à Associação Juízes para a Democracia, me vinculei a outras pessoas de outras carreiras de Estado que já vinham batalhando causas sociais e próximas dos movimentos sociais. Eu já tinha uma certa proximidade, porque, enfim, por esses vínculos, né, do pessoal do Casarão e as outras andanças todas, mas aí ficou mais importante, assim, eu me colocar como juíza, que era algo que eu nunca fazia. Que eu achava, assim, completamente desnecessário eu dar esse cartão de visita quando ia ter contatos pessoais, né? Mas a partir desse momento, eu senti que era importante, né? Para poder marcar uma outra posição dentro do que é poder ser uma juíza, né? E aí eu comecei a trabalhar nesses outros grupos com uma forte aproximação com os movimentos sociais. E uma das causas que gritou muito para mim a importância é a questão indígena. E a gente fez uma visita, entre várias coisas que a gente fez uma visita para a retomada em Maquiné, que é a retomada dos Guaranis em Maquiné, que estava ainda num momento de bastante conflito, é uma área que era da FEPAGRO, mas os Guaranis reivindicam que, enfim, muitas áreas, quase todas as áreas do estado do Brasil, eram áreas indígenas, né? Então, onde eles encontram que eles têm elementos para dizer que era uma área indígena e que eles conseguem ter o modo de vida deles tradicional, né? Tem esse movimento aí das retomadas. E nesse caso, se conseguiu, né, uma rede de apoiadores boa, se conseguiu uma interlocução, foi feito uma negociação com o governo do estado, se conseguiu um acordo, né, eles permanecem lá. Naquele momento a gente se aproximou bastante, né, e aí eu comecei a ver que muito pouca gente se interessa pela questão das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, e comecei a estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais no tema. Teve alguns eventos que traziam pessoas das comunidades e a academia junto, promovemos alguns cursos.
Em 2019, eu fui fazer um curso de Teoria Crítica dos Direitos Humanos na Espanha, também para poder me instrumentalizar melhor, né, na proximidade com essas lutas. E hoje em dia eu tenho certeza de que a questão ecológica do mundo, quem teria condições e conhecimento, e sabedoria e amor para nos tirar da situação em que a branquitude colocou o mundo, são os indígenas, os quilombolas também, os povos da terra, né? Os povos que mantêm essa conexão viva com a terra. E que estão aí, né? Ensinando. Só que eles são muito pouco escutados, né? Mas, bom, a gente tem grandes líderes aí que estão publicando e falando, como Krenak, como Davi Copenau, o próprio Raoni, a Soninha Guajajara, enfim, né? As pessoas estão ali. E fora os que não são tão conhecidos, mas também estão na batalha. E isso ficando só do Brasil, né? Mas tem um movimento lindíssimo, né? Em nível mundial. Só que muito pouco divulgado, muito pouco conhecido, né? E a sabedoria indígena é considerada, não é considerada, né? Pela sociedade ocidental. Não aproveita, né, as heranças da terra, né? Tão preciosas. Preciosas. Então, mais ou menos por aí, né? Eu fui criando um amor, uma vinculação maior, né? Uma empatia, estudando mais, me aproximando mais. Mas, enfim, acho que me aproximei de várias causas, né? Nos últimos anos, assim, de várias Tem causas alguma coisa, eu sonhei ou foi verdade algum encontro com o Papa Francisco? Tem uma coisa assim? Sim, tem. Olha. Eu tava indo. Pois é, que incrível, né? Do Osho pro Papa. Mas é o Francisco, né? Em 2019, a gente estava ali em Sevilha, né? Eu estava com mais 3 juízas do trabalho, todas assim, contra-hegemônicas, todas estudando teoria crítica dos direitos humanos, dividindo a casa, né? E mais a minha companheira estava junto. E aí a gente ficou sabendo que tem esse encontro em Roma, que o Papa estava convidando as pessoas, os juízes que trabalham com questões sociais, com matérias de direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, para um debate. E eu digo, bom, a gente está dentro, né? Poxa, 2 horas de voo, né? Vamos ali fazer esse debate. Até porque, né, o Papa Francisco ele tem adotado posições muito preocupadas com a vida, né? Com a vida no seu sentido amplo. Só não foi de mala, né? Senão não te deixariam entrar. Devia ter ido, né? Não, e aí a gente foi... A gente foi com fala, com tempo de fala. E, bom, eu fiz um texto, fiz uma fala sobre o que é ser um juiz que trabalha com direitos sociais nesse momento, né? Momento de retrocesso terrível, né? Então, falei, assim, dos projetos de morte que têm prevalecido e falei até dos povos indígenas, dos vários projetos de vida que estão sendo cerceados, enfim. E, bem, todas nós fizemos algumas falas nesse sentido, assim, de trazer uma denúncia. E no final iam ser nomeados 7 juízes de vários lugares da América para compor a junta promotora do comitê. E eu acabei sendo chamada pelo Brasil. Então eu estou nesse trabalho ainda, né, que é um trabalho que foi solicitado pelo Papa Francisco. E tenho esses outros 6 companheiros muito valorosos,
da Argentina, do Chile, da Colômbia, do Peru, dos Estados Unidos. Até a colega dos Estados Unidos é uma querida. A gente tinha um pouco de, né, de estranhamento com ela no início. Mas, nossa, fizemos amizades super bonitas. E estão nesse trabalho aí de combater o lawfare, de promover a independência judicial dos juízes que alcançam direitos, que podem contrariar, às vezes, interesses de grandes corporações, enfim, né? E mais ou menos aí tentando fazer prevalecer a vida, né? Com um olhar ecológico, com um olhar de cuidado da terra. Que causa mais linda. E a meditação tem passado por várias fases. Eu, há um tempo, eu deixei de praticar as meditações ativas, mas eu não deixei de praticar a meditação. Na verdade, eu falo isso, mas assim, esse domingo a gente fez uma nataragem entre as amigas, né? De novo, nataragem. Por Olha quê? a nataragem Porque, né, sempre as minhas amizades, que boa parte das amizades que se mantiveram ao longo da vida são amizades que construímos, né, no movimento todo vinculado ao Osho. E acho que talvez por estar propondo o Osho ter trazido instrumentos que nos possibilitam chegar tão fundo, né, em nós mesmos, e o contato que se dá entre as pessoas nesses momentos, né, nesse nível de proximidade, de profundidade, é muito, acho que não se apaga, que ali a gente sente perfeitamente que não tem limites entre nós, né? Que somos um, né? E consegue enxergar o outro não como outro. Acho que é um pouco isso. Sim. Isso se mantém. A gente tem essa, digamos, paixão em comum, né? Porque eu acho que tão necessitado, digamos assim, que está o mundo assim, de mais contato com essas coisas que permitem te trazer mais consciência, né? Não agir tão movido às vezes por emoções mais baixas, por exemplo, que eu acho que foi o fator determinante na última eleição, parece que o brasileiro votou com raiva, o resultado está aí, né? Então, eu acho que a meditação, eu vejo que nesse momento também de pandemia e tal, que as pessoas estão com muita dificuldade, eu assim, logo que começou o ano passado o isolamento, eu escrevi um texto no Facebook oferecendo a auxiliar as pessoas a meditar, quem tivesse interesse, né? Mas assim, 2 pessoas só me fizeram contato, né? Eu acho que as pessoas não têm um pouco ideia do que seja, né? E ao mesmo tempo tem muito conceito errado, tem muita essa coisa de autoajuda, eu acho que sabe, que eu acho que atrapalha mais do que ajuda. Parece que foi cooptado, né? Foi cooptado pelo aspecto comercial. Assimilado. Pelo aspecto comercial, quer vender produto. A gente chama de espiritualidade materialista. Isso, materialismo espiritual, né? Medita para obter um resultado, algum resultado no plano material. No trabalho, no sucesso. Mais sucesso, enfim. É foco. Isso. E a gente medita aqui para ser feliz, para ter alegria, para deixar o corpo livre. Para expandir o ser, né? Para seguir o coração para essa vida, né? Essa é a grande diferença que eu acho que o Osho traz, né? Essa vitalidade junto com a meditação e com a celebração que não tem. Tem algumas palavras do Osho que acompanham a gente pela vida toda, né? E uma delas é que ninguém poderia prendê-lo. Mesmo que fizessem ele preso, a liberdade do corpo, a liberdade física não era a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade era tu meditar.
se fosse isso, né, nós não estaríamos aqui hoje falando sobre Osho, né? Então, e para mim, o ano passado, que também, né, como para todo mundo, ficar em casa trouxe uma série de desafios novos, também aproveitei para praticar, né, meditar e ler e, né, trazer essa parte da interiorização para o meu dia a dia mais constantemente. E foi uma delícia, foi uma delícia. Ali por junho, a Anrita, que é uma amiga nossa, jornalista, me entrevistou sobre isso, assim, que ela estava trabalhando com um artigo sobre como a meditação pode estar sendo o instrumento para as pessoas manterem a sua, não vou dizer saúde mental, porque é mais que isso, né? Acho que para se manterem bem, para se manterem equilibradas nesse momento difícil. E aí, falando um pouco do que o Abiro estava dizendo agora há pouco, né? Das pessoas não saberem, eu acho que a gente está numa sociedade muito mecanicista e muito medicalizadora, né? Então, a saída que as pessoas estão vendo é a medicação. E é bastante impressionante, assim, a quantidade de gente que está medicada porque não vê outra saída, né? E é engraçado, né? Para quem conhece, às vezes, né? Instrumentos tão acessíveis, estão ali. Estão ali. Eu comecei, por exemplo, na pandemia, a dar meditações ao vivo também. Era um desafio para mim, falar ao vivo, falar por live. Eu não conseguia nem gravar vídeo dos meus produtos, né? Eu dou aula de meditação. E eu comecei meu jeito de compartilhar foi fazer live toda semana, ensinando, passando algumas informações de meditação, algumas práticas, inclusive de meditação do Osho, pelo Osho Sem Fronteiras, que está assistindo a gente aqui também, né? E foi uma forma minha, assim, também de compartilhar, né, esse tesouro com as pessoas, né? Tanto que tem gente aqui que eu já estou vendo que tá aqui, tem um monte de gente aqui, tá? A gente está nós três aqui, mas tem um monte de gente. E tem gente, pessoas queridas que a gente acaba conhecendo por conta dessa história da meditação. O que eu acho mais bonito é que não para, né? Você falou que fez uma nataraj. Fazer a nataraj assim, é nova em qualquer época, né, que a gente passa, né? Essas qualidades da meditação do Osho que são sempre atuais, são sempre modernas, né? Que é incrível isso. Com certeza. Parece e que... te coloca em contato, né? Exatamente. Eu assim, te liga, eu ia falar junto com você. Dia 17 de março eu completei 1 ano em casa. Saio pouquíssimo. Daí, o que acontece? Eu criei disciplina, todo dia, um determinado horário, eu vou para minha meditação. Daí comecei, eu estabeleci módulos de 9 minutos até chegar em 1 hora. E assim, eu não chamo nem de Vipassana, porque eu não quero compromisso com nada. Se eu quiser, eu vou ficar escutando o Osho, o Gangadil, o Papadil, o Muji, quem eu quiser pôr, às vezes só música, às vezes nada, e eu crio meus programinhas com o tempo certinho. E isso eu observei que agregou uma qualidade em tudo que eu faço. Exatamente tudo. Meu trabalho parece que dá mais clareza. Às vezes eu me surpreendo até com como é que sai a resposta. Às vezes um cliente me faz uma pergunta e tal, e como é que eu consigo explicar aquilo com tão claro, tão fácil. Eu digo, olha, parece aquelas sequências de dinâmica que a gente pegava e fazia, né? Hoje eu não consigo fazer da mesma forma por questão de coluna, essas coisas, mas a idade chega, né? Passa para todos. Eu sinto a mesma coisa. A Vipassana e outras, né? Tem tantas. Aliás, esses dias lancei um quiz no Facebook, eu não dei a resposta ainda. Qual é a meditação mais rápida do mundo? Ela dura 30 segundos.
Mas isso eu não vou contar hoje. Não. Eu vou falar aqui. Estão nos acompanhando, Gita Chária, estava com a gente a semana passada, Ai, beijão. querido, beijo. Alicia Kilma, que está sempre com a gente também, a É. Fátima, Dara Lúcia também, Prashanto e Sati, queridos, grande beijo. Silvia Pinheiro Medeiros, Jane Prachante, olha só, nossa querida tradutora, Arlene Silva, Maria Cláudia Tombolato Prachante. Prachanti, linda. Duas Prachante e uma Prachanto, alguém escreveu aqui. Prachantada, olha aqui, hein? Que delícia. Violita Campos, Raquel Tessari de Abreu, Carmen Silvia Altuori, Sônia Bergamaschi, Swami Jivan Jachan, Maria Celeste, Prafula, né, Prafula? Beijo. Vissádia, querida Basile, Swami East West. Beijo para todos. Tem gente aqui que está sempre com a gente. A gente já tem um público cativo aqui, mãe. Que massa. Que legal. Eu acho maravilhoso esse trabalho que vocês estão fazendo. Ai, muito lindo. Muito lindo. Até a gente... eu estava contando, a gente conversa antes um pouquinho de entrar no ar, né? E até fica um pouquinho depois para se despedir. Eu estava contando que eu comecei a anotar, né? Fiz uma planilha lá de Excel com a devida ajuda, porque eu não sou muito amigo do Excel, mas agora eu tenho a minha planilha que eu fico lançando os dados ali. A gente está com 28 mil assistências, somadas todas as nossas 23 edições, não, as 22 edições, né? A de hoje vai ter mais, que ainda se propaga alguns dias, mas está sendo muito bacana esse trabalho, muito bonito. A gente está, de alguma forma, fazendo conexões, né? Eu chamo de conexões oxo-afetivas. É muito legal, muito legal. Vamos trazer esse amor, né, de cada um. Maravilhoso. O amor é o amor, né? Impressionante que a gente sai com o coração cheio, a gente sai com uma qualidade de amor, assim, muito única em cada um desses encontros. E a gente fica por dias assim, derretido. É muito Coisa bom. boa. E mais pessoas já que a gente não pode abraçar, né? Pois é, a gente vai emanando esse amor de alguma forma. Sentindo aqui. Foi isso que tá rolando nesses encontros também. Eu acho que, para mim, eu acho que para a Dívia também, eu e a Dívia, a gente fala o dia inteiro, né? Que chama Trololó. Que não para de... falei com o fulano, já consegui com o Beltrano, Ciclana tá vindo com a gente, olha, esse aqui não respondeu, esse aqui não sei o quê. Quando não fala, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. Tá muito quietinho. Tá muito quietinho, pera lá. Que legal. É muito gostoso. Muita energia que mexe, né? Parece que a gente vai passando com... Isso. Parece que a gente vai passando com a nave e vai chamando, as pessoas vão pulando e seguem depois junto com a gente. Né? É bem interessante. Sim. Como é que estamos de tempo, Didi? Temos pouquinho tempo, mas já ainda dá espaço para mais histórias. Mânio, que história linda a sua de vida, né? Essa paixão divina está trazendo está deixando um caminho de muita luta, né? Que precisa, assim, não é todo mundo que tem esse engajamento, né? Para indígena ou quilombola, para as pessoas da terra, ou que vão valorizar isso, né? Você está trazendo um trabalho lindo de valorização, né, humana, do mais básico, assim, que é admirável ver, né? Meu pai sempre foi ambientalista, então ele lutava pela ecologia, mas você está vendo, né, também, né, mas resgatando um valor humano muito, muito importante. Eu estou encantada. Eu vou entregar, Mânio, o pai dela é do nível do Lutzenberger. Foi secretário de Meio Ambiente de São Paulo, o Werner Zulau. Foi presidente da CETESB, ele teve um caminho muito
Ah, que Profundo, lindo. obviamente, né? Uhum. Também na parte social, né? Então, é sempre admirável, porque é uma doação muito forte. Mas, por outro lado, a gente pensa, poxa, fazemos parte, né? Não somos separados. Então, para mim, o chamado vem um pouco por aí, sabe? Por aqueles que, por aqueles que não têm voz na sociedade de hoje. E pela natureza me toca muito, muito. Porque é isso, né? A gente está numa escalada de destruição terrível. E a gente recebeu tanto, né? Isso que o Osho fala também, que o mundo poderia ser um paraíso, né? A gente tinha essa escolha como humanidade, né? Uma vez eu fui para o Xingu para ficar um tempinho lá com um grupo de amigos que conheciam os Camaiorás. E quando a gente foi, pegou um barquinho pequeno no meio daquele rio enorme, com aquelas árvores amazônicas nas beiras, né, nas beiradas. Tipo, gente, me deu uma emoção assim, a gente recebeu tudo isso. A gente recebeu tudo isso, né? Você fica pensando o que que a gente fez, né? O que que a gente está fazendo, né? Não tem como não ficar tocado, não tem como não querer fazer alguma coisa. Né? Mas olha, o jogo não está perdido ainda. Não, não Né? tá. Não Não, está estamos na batalha. Sim, deixando Estamos frutos apanhando, mas bons. estamos na batalha. E sim, deixando frutos ótimos Tem pelo caminho, uma, sem dúvida. tem Fala, uma Vitor. música do Osho, né? Eu tenho uma página no Facebook quase inativa, assim, porque o Facebook vive me pedindo para pagar lá para impulsionar, eu me recuso. E eu não trabalho nela também, tá lá parado. Eu botei as fotinhos lá de pessoal que eu gosto e chama Hora de Acordar. Entrem Time to nessa Wake Up, tá página, vamos dar um exclusivo. axé para É. mim. E, De e aproveitar. daí, não, tem uma Não vai mais ter musiquinha sossego lá agora. do pessoal do Osho que eu adoro, né? Que como é que é? 10,000 Budas, 10,000 Flames. 10 mil Budas, 10 mil chamas. Como é que é o resto? Acendendo uma na outra e iluminando o mundo com amor. Assim. Ah. É super bonita a letra. Assim, eu perdi um trecho agora que eu não lembro, mas tá lá. Qualquer hora a gente canta ela. Oba. E... Ai, muito legal. Que A gente delícia. está programando, olha, pessoal que está nos assistindo, se preparem, porque a gente está programando, assim que estivermos livres desta praga, de todas elas que têm nos atrapalhado, o vírus e o verme, a gente vai fazer uma grande encontro, vamos fazer um grande encontro de amigos Nossa. para celebrar com muita música, muita meditação e muito abraço. É isso, é só para a gente Tô deixar. lá. Eu espero já ser vacinado em breve. Com certeza, com certeza. Mânio, que delícia. Temos uma. Eu fiquei sabendo que você ficou muito próxima do Rohit também, né? E Sim. eu tive muito pouco contato com ele, mas também um contato super especial lá nesse 2004, né? Depois, com Manifestando Resultados e um trabalho que eu fiz com ele, que eu sou eternamente. Eu fiquei com ele no coração muito forte, né? Então eu soube que você também cuidou dele, né? O Hit foi um dos grandes amores da minha vida, né? E eu considero que eu vim para o mundo para aprender a amar de formas não convencionais. E eu acho que essa oportunidade que eu tive de estar perto dele nesse processo, né? Difícil, dolorido pra caramba, né? Que foi esse processo da passagem dele, foi a forma que eu tive de viver o amor que eu tinha por amor ele, por né? ele. Uau. E assim, né?
tá sempre presente. Acho que tivemos momentos, né, antes desse processo todo, tivemos momentos de muita amizade, né, de muita troca, de muita alegria, né, porque ele era exuberante, né, era uma pessoa extremamente viva. E aí eu participei um pouquinho dessa energia toda, né? Mas também depois esse outro momento, para mim foi bem marcante, sabe? Porque foi a primeira vez que eu vivi isso, né? De acompanhar alguém no seu processo de despedida da vida e fazer esse cuidado, né? Os budistas chamam ajudar alguém a morrer. E acho que foi o meu papel com ele, de estar muito perto. E ele, assim, ele é uma pessoa que está presente no meu dia a dia sempre, né? Até ali tem um relicário, que foi, acho que a última obra de arte que ele fez. Vou pegar aqui em cima para mostrar. Ai, que Ele está legal. sempre aqui na sala comigo, né? Ai, que legal. Ficava no meu quarto, agora fica na minha sala de trabalho. Ai, que bacana. O Rohit é engraçado, eu tenho essa conexão com ele também. Apesar do Ele pouquíssimo. fez, ó, tem a fotinho dele ali no meio. Deixa eu ampliar você aqui, peraí. E ele fez com várias cartas de tarô. Tá dando para ouvir que eu tirei o fone? Sim. Que Até tem coisa algumas mais... do tarô do Osho, ó, do tarô Zen. Tem outras do Crowley. É muito bonito, Que né? coisa mais Ele é linda. olha só, é uma montagem, assim. É muito lindo. Ele ficou tridimensional, né? É como se o Vou tarô tirar aqui. tivesse ficado tridimensional, né? Lindo, lindo. Lindo, lindo. E ele Ah, fez era como muito... uma forma de intencionar a cura. Uau, Uhum. uau. E eu Com acho que, de certeza, certa intencionou curas. forma, são curas também, né, que aconteceram. Sim, sim. E que bom, né? Que bom que ele foi cuidado com tanto amor, né? E teve tanto amor aí nessa passagem, né? Uhum. Não só, né, o teu, dos A gente não amigos, sai igual de um processo como esse, né? A gente que fica. não sai. Eu não sabia notícias dele, eu comecei a ir atrás, assim, eu lembro que, enfim, né, só para a gente não se estender muito, mas eu cheguei a falar, obter notícias, assim, ele já estava bem quietinho, não estava mais falando com ninguém, né? E assim, eu penso bastante no Rohit, porque ele era muito marcante, né? E ele me ensinou o Manifestando Resultados, que é comigo todos os dias, desde que eu aprendi, lá de 2004 até hoje. Então, eu tenho um carinho especial por ele nesse sentido também, né? E E aí, ele era muito Osho, né? Ele era muito Osho. muito Osho, muito leve, né? Uma pessoa muito, muito fantástica. Enfim, queria Muito falar dele com intenso. você nesse espaço. A Falou. Prashanto e o Sati devem estar emocionados também, porque, né, a gente se encontrou muito nesse processo, que eles eram muito próximos de Rohit também. Uhum. Foi a Prashanta que me contou que você estava próxima dele. Linda, eles estão aqui mandando muitos corações. Ai, gente. Ai, que delícia. Que bom falar do Rohit aqui também. Uhum. Linda. Gente, que encontro bom, mulher. A gente fica Coisa sempre linda, querendo né? mais. Se quiserem, eu venho de novo. É aquela Aí eu história. conto outras historinhas. Oba! Isso aí. Parte Eu 2, parte vou 3. agradecer a nossa convidada. Tá? Super bonito, super generosa. Vim aqui compartilhar, né, tanta experiência com tanta coragem.
de assumir posturas, e meus parabéns, né? Parabéns, eu acho que isso é raro e é muito nobre. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente, ter sido generosa com a gente, tá bom? Imagina, eu que agradeço o convite e, nossa, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. E, de novo, parabéns por estarem fazendo esse trabalho que é super delicado, mas super importante, né? Deixar esse registro todo que pertence à humanidade, né? Não pertence a um movimento, a um grupo, né? Bom, botou mais gasolina no nosso análise aqui. Tudo bem, é assim mesmo. Ai, Ana, muito rico. Muito rico. Namastê, queridos. Namastê. Namastê. Boa noite. E é difícil encerrar, mas a gente encerra. Obrigada a todos que estiveram aqui. A gente Encerrar. encerra semana que vem. Yeah! Semana que vem tem mais. Beijos. Beijo.